Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha na Luta. Quero pedir a você que compartilhe nossos vídeos, siga a gente nas redes sociais, acione o sininho da notificação lá no canal do YouTube, nossa página do Facebook. Vocês são importantes pra gente. Hoje, estou trazendo um grande amigo, um parceiro, um cara que luta pelas artes marciais. O currículo dele é tão pesado e tão grande que eu vou até ler para vocês, porque é muita coisa. O cara é brabo. É como eu sempre digo, tem garrafa para vender. Vou ler para vocês aqui, ó. Ele é formado em Educação Física, tá? Faixa preta de Jiu-Jitsu e Luta Livre, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, treinador internacional do COB, coordenador do projeto Escola de Lutas, tá? E nada mais, nada menos que um cara pensante. É o cara que sabe usar bem a caneta dele. E presidente do Sim de Lutas, Fabrício Xavier. Meu parceiro, é um prazer ter você aqui. Estou muito feliz, tá? E obrigado por ter aceitado o nosso desafio. E para mim é uma honra muito grande. Irmão, eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre importante a gente estar debatendo, discutindo, falando, porque nós é que do segmento, a gente que deve ditar o que acontece, a gente que deve falar, a gente que deve debater, a gente que deve discutir, não Brasília, ou seja lá o que for, com seus interesses, a gente precisa lutar aqui, que seja nós por nós mesmos. Então, obrigado aí, sempre uma oportunidade de estar falando. E com você aí, volta e meia, acompanha aí, tenho visto a evolução do trabalho. Parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo também, meu amigo. Eu agradeço os elogios, isso é importante para mim, porque a gente sempre cresce não só com os elogios, mas com a crítica também. E eu sei da sua importância, né? Lá com o Sim de Lutas, a importância de quanto o Sim de Lutas vem fazendo pela arte marcial, porque existe um sindicato que defende a gente, que luta pela gente, que quer o melhor pela gente. E isso, para mim, é muito valorizado e eu tenho certeza que não só a mim, mas vários professores, várias galeras aí da arte marcial, não só jiu-jitsu, judô, outras modalidades, tenho certeza que estão muito felizes por essa iniciativa tua. Sim, e eu costumo dizer, eu não gosto nem de falar muito sindicato, porque às vezes o nome é meio demonizado, né? Mas eu chamo de Sim de Lutas, né? Porque é o Sim de Lutas e nele, que é a principal preocupação de todos, fala assim, mas aí é para ganhar dinheiro. O pessoal tá registrado em ata, em todos os lugares que eu vou. Então isso aí vai servir contra a gente, se for no tribunal, vamos brincar assim. Não é cobrado e nunca será. Não é cobrado a anuidade e nunca será. Assim como o registro profissional, assim como os cursos, a formação, nada disso é cobrado e nunca será. Só se de repente, no futuro, eu imagino que a gente vai ter, por exemplo, uma parceria com a Unimed não, uma parceria com a multinacional. Com a multinacional, com uma faculdade, com uma universidade. Aí se chega lá, tem uma mensalidade de R$100. Aí você consegue por 50, quem quiser vai lá e faz o negócio e tem um benefício. Mas pro Sim de Lutas não é cobrado e nunca será. Show de bola. Então eu vou começar perguntando a você, qual foi o seu primeiro contato com as artes marciais? Então, eu comecei com karatê, né? Aquela febre do karatê lá atrás, Academia Samurai. Você viu muito filme do Daniel San? Filme do Daniel San, inspirou todos nós, né? Daniel San e também o boxe ali, né? Rock, né? Quem não... Pô, meu irmão, Rock 1, Bruce Lee, não tem como. E aí eu fui fazer karatê e fui ali, né, o mestre Mário Sérgio, que inclusive tá lá em Saquarema, um abraço pra ele, e depois eu fui até a faixa verde só, não segui, porque logo depois eu fui pra lutas agarradas e aí de lá não saí mais. Também até hoje, né? Graças a Deus, mano. E isso eu tenho certeza que você, por mais que você tenha praticado karatê, né, as artes marciais, no caso, as lutas agarradas, né, isso foram muito importantes para você, né? Sem sombra de dúvida, né? Eu caminhei um pouco aí, pelo que você viu, na vida acadêmica, grupos de pesquisa, faculdade, até direito fui fazer agora, depois de velho.
Mas eu costumo dizer que a minha graduação mais importante, mais relevante, que me formou, foi nas artes marciais. Então, Bacana. foi dentro do tatame. Então, qual o diploma mais importante? A educação física é importante, do mestrado é importante, agora do direito também, mas o mais importante foi adquirido dentro do tatame. A minha faixa preta é a formação mais importante que me forjou na vida. Show de bola. Você até citou das suas formações acadêmicas, mas, por favor, eu até iniciei falando, né, porque o currículo é gigante. Então, por favor, fale pra gente a sua formação acadêmica. Então, fiz faculdade de Educação Física, depois fui fazer algumas pós-graduações. A que mais me identifiquei ali foi a época Educação Especial Inclusiva, que eu trabalhei muito com pessoas com deficiência, e isso aí enriqueceu demais o meu currículo e a minha vida, e a minha forma de ver o mundo. Depois, também em treinamento desportivo. Nós fizemos também uma espécie de um mestrado profissional, algo mais direcionado ali para o segmento, que foi no COB, né? E ali a gente ficou 2 anos ali, um curso de treinador também, que me deu essa certificação de treinador internacional, de nível internacional ali do COB. Ali nós tivemos aulas, não apenas teóricas, mas práticas também, com diversos treinadores internacionais, campeões mundiais. Isso foi muito importante. Depois eu fui pro mestrado lá na UF em Educação, e que também é uma grande paixão minha. Sou servidor público do Rio de Janeiro, né? Dou aula, sou professor de escola com muito orgulho. Lá também a gente teve a oportunidade de dar o início ali do GEL, que é o Ginásio Educacional Olímpico, que era o Ginásio Experimental Olímpico. Dali saíram diversos atletas de nível internacional. A gente viajou para vários estados e países também. Foi uma grande experiência, mas o principal não é formar o atleta, mas auxiliar na formação do cidadão. E a gente viu aquilo ali, e depois de velho eu fui fazer direito, né? Não estava de bobeira, não tinha muita coisa para fazer, para entender um pouco melhor desse nosso universo aí, né? Porque muito se fala e muito se discute, e principalmente em Brasília, ou então na LERJ, ou aqui na Câmara, e eu sinto falta de aprofundamento para a gente ser mais cirúrgico ali, e às vezes a gente perde por falta de conhecimento. Então a gente tenta ir atrás, para não ficar atrás aí, né? Com certeza. Não é à toa que o apelido é Professor Xavier, né? Isso aí, quem sabe, né? Vem de um filme, né? Bastante conhecido, né? E não é à toa que essa mente aí ainda tem, como eu disse e digo para todos, garrafa para vender e está fazendo faculdade de Direito, né? É isso. Entrar na mente aí, né? Vamos ver se a gente entra na mente dos nossos governantes. Não é para melhorar, do presidente, né? Do governador, do prefeito, para melhorar a situação do brasileiro, sobretudo os nossos projetos sociais, que é uma grande paixão minha, e esporte, as artes marciais, que eu vejo como uma grande mola propulsora de desenvolvimento humano, de recurso financeiro, socioeconômico. As artes marciais, ela deve passar ali por diversas secretarias, por diversas entidades. Por quê? Porque não é só uma questão de esporte, é uma questão de educação, é uma questão de saúde, é uma questão de inclusão, é uma questão também, se você for aprofundar, de segurança pública. Eu costumo dizer que existem mais projetos sociais de luta nas comunidades do que do próprio futebol, que é a paixão nacional. Então, onde o Estado não entra, tem um professor lá dando aula em uma laje, tem um professor dando uma aula na associação de moradores, numa quadra, bota 10 placas na cabeça e vai lá e dá aula sozinho. É numa igreja. É numa igreja. Onde tem espaço. É um lugar democrático, todo mundo tem acesso, todo mundo entra. E se não fosse esses professores, eu não sei o que seria das nossas comunidades. Então, é de saúde, é de segurança pública, deveria estar nas forças de segurança, forças auxiliares, que a gente vê em diversos momentos aí que há necessidade de uma defesa policial específica, uma defesa pessoal específica, que é diferente da defesa pessoal normal para as forças de segurança, mas que deve ser investido nisso também. Sim. E diversos outros setores. Então, eu sou um eterno apaixonado defensor das artes marciais em todas as áreas aí da sociedade. Até porque, pegando a sua deixa, em questão das polícias, né?
do nosso estado, eles precisam mais ser preparados, né? Eles fazem um curso, não é totalmente uma preparação de defesa pessoal que eles fazem, mas não é o que deveria ser, né? Até porque hoje está tendo um índice maior. Hoje a polícia do nosso estado ela não está sendo mais respeitada, e a gente sabe por tudo que está acontecendo, e podia ser mais preparado. Eu particularmente, eu tenho alunos militares, e eles falam, pô, mestre, a gente só praticar arte marcial não conta. Por mais que a gente faça, por mais que a gente evolua, tem que ter algo a mais. E é isso que você acabou de falar, é o que está faltando dentro da Polícia Militar. Na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Guarda Municipal. Guarda Municipal. Eles falam que é a arma é a última instância. Para mim, na minha opinião. Sim. E eu acho que poderia investir mais, como você está citando, investir mais nisso. Eu postei um vídeo, né? A primeira vez que eu posto um vídeo falando sobre isso. E aí, volta e meia, eu recebo uns terrores aí, né? Inbox, umas cobranças aí, mas é do jogo. Normal. A gente tá aí e se tá metendo a cara e isso faz parte. Mas eu coloquei um vídeo ali, às vezes a gente é mal interpretado. Sim. Aconteceu um caso essa semana lá na Unirio, em que o policial teve que tentar neutralizar uma pessoa lá. Um rapaz não conseguiu, se embolou, veio outro, tem uma segurança privada, ajudou 3 pessoas enroladas. No final, saiu um tiro ali, acertou o garoto, não sei o que, uma confusão, salseiro. E quando eu falo isso, não é contra o policial, que ele está lá na ponta e ele não recebe o devido investimento e atenção. Eu acho que a gente tem que evoluir nesse discurso. Por exemplo, você investir no policial e você investir na sociedade. Sim. Então, você pagar uma espécie de um voucher, um vale, para que ele possa treinar fora, tanto a luta, que é de extrema importância, e a musculação, o treino ali, que ele possa, de repente, fazer dentro das corporações, dentro dos lugares, lá dos batalhões, dentro do horário de serviço dele, porque é um investimento nele, no policial e na sociedade. Sim. Que ele receba uma avaliação positiva dentro daqueles quadros que ele tem lá, a avaliação para progredir ali dentro das corporações, que ele receba avaliação positiva a partir do momento que ele esteja ali treinando, se cuidando, porque está se cuidando e está cuidando da sociedade. Correto. Que ele tenha ali benefícios claros de investimento, porque aí chega um cara e fala assim, não, mas tem lá na Cadepol, quem quiser vai. Não é tão fácil assim. O policial está cansado, às vezes tem que dobrar o trabalho, tem que trabalhar em outro lugar, não sei o quê. Não é tão simples assim. Então a gente tem que ter uma política de valorização dos nossos policiais e também para essa questão, não apenas de defesa policial, defesa pessoal policial, mas também, por exemplo, armas não letais, tem que ter um investimento maior nessa questão. Com certeza. Então, se eu tiver falar o nome dele errado, por favor, me corrija. Fala um pouco do projeto que você... É Johnson, né? Johnson. Você e o Johnson tiveram na Ladeira do Tabajaras, que esse projeto aí foram mais de 20 anos. Johnson é meu irmão, que eu... Lá no Hugo Duarte, meu professor, desde faixa branca até faixa preta, até hoje. Abraço aí, mestrão, tá nos Estados Unidos, lá com o Renzo, sucesso sempre. Johnson eu conheci lá e lá no início, sei lá, acho que era faixa branca, amarela, azul, não lembro. Ele falou assim, pô, Fabrício, tem um sonho de fazer um negócio aqui na comunidade, me ajuda, vamos fazer junto. E eu comprei essa ideia, a gente foi para lá, começamos a fazer um trabalho há 26 anos e a comunidade me adotou. E lá eu aprendi mais do que ensinei e a gente está lá, sem parar, há 26 anos, diversos alunos ali. Ainda tem um projeto? Tem projeto, existe até legal. Hoje. Sem parar. A gente expandiu o projeto para diversas outras comunidades, mas de lá saíram diversos atletas de nível internacional que viajaram vários estados e países, defenderam a seleção brasileira, recebem Bolsa Atleta, fizeram faculdade, tem bolsa nas faculdades e escola por causa da luta. A luta transformando vidas, né? Sim. E é isso que a gente acredita. E eu costumo falar muito isso lá no projeto. Mas, na verdade, a luta ela é só um instrumento. Porque a finalidade não é a luta. A luta é um instrumento de transformação de vida. Com certeza. Eu digo como exemplo. Sim. Porque eu sou lutador de MMA. Quando eu voltei pro Brasil, a Castelo Branco me fez o convite
de a gente fazer uma parceria, usar minha imagem, eu estudar lá e me deram uma bolsa de 100%. Eu também sou formado em educação física e a luta, como você disse, a luta me deu essa oportunidade, não só viajar para outros países, né, conhecer outras culturas, outras línguas, mas também me dar a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Não é, aí muita gente fala, pô, faculdade de graça. Não, a questão não é só isso, gente. A questão é você ter um nível superior. O que o esporte, a arte marcial, me proporcionou. Então, o que você está dizendo, pô, eu senti... Eu também passei por isso, entendeu? Eu não tive projeto social. Na verdade, foi com o MMA na época que eu lutei. E aí, eu ganhei a bolsa de 100%, estudei, me formei e atuei até bastante tempo em escola. Não sou muito fã de trabalhar em academia, mas... a importância, como você acabou de dizer, a importância de não só o atleta praticar o esporte e ser campeão dentro do tatame, mas fora dele também. Sim, é valorização, reconhecimento que a gente tem. Quando a gente tem essa possibilidade, você é visto, você é reconhecido. E, no fundo, todo mundo quer ser reconhecido pelo trabalho que faz, pelo que desenvolve. Isso que deu aí também a nossa ideia, que a gente provavelmente vai falar um pouco mais à frente aí, do Prêmio Melhores do Ano das Artes Marciais. Com certeza. Você também fez luta livre na Universidade Gama Filho, não foi isso? Foi. Conta um pouco pra gente. Dessa época, vou fazer um resumo aqui das modalidades. né? Aí eu fui treinar luta livre, e lá na Power, lá em Botafogo, lá com o mestre Hugo Duarte. E eu sempre gostei muito do trabalho de quedas, e eu fui treinar na Gama Filho. Então eu ia sair de Botafogo e ia lá pra Gama Filho treinar. 97, 98, 99, 2000, né? Piedade. E hoje, já há algum tempo, na verdade, tem sido o meu carro-chefe, inclusive da equipe, o wrestling, né? Sim. A gente, né, tem o trabalho de jiu-jitsu, tem o trabalho de luta livre, mas o trabalho de wrestling é muito forte. Eu acredito que seja um dos trabalhos mais fortes que existem aí no Rio de Janeiro. E hoje a nossa equipe é a maior equipe de wrestling do Rio de Janeiro. Você, inclusive, é responsável pela delegação de wrestling, né, do Rio de Janeiro. Então, é praticamente isso, porque, na verdade, funciona como convocação. Sim. Vamos lá. A CBF convocar o Dorival pelo trabalho que ele está fazendo. Correto. E aí, naquele período, ele é o técnico responsável pela seleção brasileira de futebol nas competições. Certo. E no wrestling também é a mesma coisa. Eu fui muitas vezes, né, convocado, né, pelos nossos resultados aqui no Rio de Janeiro, principalmente na seleção de base. Sim. E aí vai o escolar, que era de 12 a 14, depois até 15, aí depois cadete, 17. Então, eu fui várias vezes para os Jogos da Juventude, né, como técnico, fui várias vezes aos JEBs, né, aos Jogos Brasileiros como técnico. A delegação muitas vezes teve bastante sucesso, que foi várias vezes que nós fomos. Fui convocado algumas vezes também para as seleções de base e também já fui convocado para a seleção principal na época lá para o Sul-Americano do Chile. E também a seleção foi muito bem representada e os atletas tiveram muito sucesso. Então, isso depende muito da época e do período. Então, por vezes eu fui convocado e agora, na verdade, eu fico até mais feliz porque quem está sendo convocado agora são os meus alunos. Tipo, eu tô vendo alunos meus viajarem com delegações como técnicos responsáveis das delegações brasileiras, para Pan-Americano, Sul-Americano, para campeonatos nacionais que são importantes. Então você vê ali seus frutos, né? Sim. O esforço aí do teu trabalho, e isso é às vezes até mais gratificante do que você mesmo tá indo, né? Então você ainda continua responsável pela delegação dos Jogos Estudantis. Então, a gente tem colocado, né, mais os nossos alunos Sim. para ficarem responsáveis das equipes, porque é importante para o processo de formação. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que eles têm que ir mais longe do que eu fui como atleta. Correto. Porque, além de eu ter chegado mais velho, a gente teve menos recursos, a gente conhecia menos e era um outro momento do esporte. A gente não tinha essas oportunidades. Então, muitos iniciaram a vida esportiva no wrestling já. A gente fez transição. Uhum. Muitos já começaram com 13 anos, 12, 13 anos, tendo bolsa atleta, tendo viagem para fora do estado, para fora do país. Então, eles têm uma rodagem
infinitamente maior do que eu tive nessa época. Sim. Então, eu costumo falar com eles tem que ser atletas muito melhores do que eu, que também não é algo muito difícil. Mas eles têm que ser, e eles, né, conseguiram se destacar como atleta até mais do que eu. E agora a nossa missão, a minha e do Johnson também, é fazer com que eles sejam técnicos melhores do que a gente. Sim. Então a gente tem estimulado para que eles sejam convocados, que eles fiquem à frente da equipe, e a gente fica um pouco mais atrás dando suporte para eles. Mas volta e meia a gente está ali também e acaba viajando como técnico. Show. E como é que é esse processo para as crianças e adolescentes participarem? Então, são vários tipos de competição. Tem a competição escolar, essas Sim. competições escolares e tem que estar ligado à escola, a inscrição é pela escola, mas normalmente quem puxa isso é o professor do projeto, porque dificilmente tem na escola. Correto. Que isso é uma pena. Eu consegui ter a oportunidade de vivenciar isso na escola também, mas isso é pouco, isso é raro. E aí vai pela escola, vai competindo, defendendo a escola, ele é campeão, aí ele vai para o nacional e assim vai sucessivamente. Ou pelo processo natural da federação, das competições estaduais, que aí abrem ali a possibilidade para competir um nacional, e aí vai. E aí normalmente é eu no projeto ou na academia que ele está, que ele vai fazer ali todo o processo de inscrição, aí atestado médico e tal, e o professor responsável vai fazer essa inscrição e vai acompanhar ele na competição. Entendi. Você também é treinador internacional do COB, não é isso? Sim, sim. Fala um pouco pra gente sobre essa questão, porque o COB, quem sabe, né? Todo mundo sabe, é uma entidade fortíssima. Então é importante a importância de você ser um treinador internacional do COB. Sim, foram 2 anos ali, né? Como eu disse aqui antes, até uma carga horária às vezes até superior a uma pós-graduação, em que nós tivemos aula com os bambambãs aí da educação física, do esporte, do país, né? Treinadores aí de clubes renomados. O coordenador era o Antônio Carlos Gomes, que foi do Corinthians, que foi do Atlético Paranaense, aquele time campeão. Eu tive a oportunidade de estudar com o Gotani, quem é da educação física sabe, ele foi meu co-orientador ali também no projeto. O meu orientador foi o Roberto Paz, que é da Unicamp, que também é uma grande referência. E ali nós nos aprofundamos no estudo e na prática. Caramba. Ali eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade também de treinar com os cubanos, com o Serguei, tricampeão mundial, treinador de diversas feras aí no mundo, medalhistas olímpicos, com o Momi, que é o head coach da seleção dos Estados Unidos de Greco. Então essas foram as influências e as experiências que nós tivemos ali. Isso, no final, de acordo com a tua experiência, você é classificado lá dentro. Como eu já tinha alguns alunos, alguns atletas ranqueados ali em competições internacionais, isso me deu a oportunidade de ser reconhecido como treinador internacional ali pelo COB. E não só pelo COB, né? A UWW também, que é a entidade máxima do esporte no mundo. Eu fiz um curso também internacional fora do país e lá eu consegui essa certificação também internacional como treinador de wrestling. Show de bola. Tá vendo, pessoal? O cara tem garrafa para vender. Ele é brabo demais, né? Em que momento, depois disso tudo, em que momento você falou, pô, vou enganjar na política? Não foi uma decisão, né? Eu acho que eu fui empurrado. Porque eu sempre me envolvi com o projeto social. Sim. Né? Isso sempre foi algo muito importante para mim, lá, para o Johnson, como eu falei. E aí, eu cheio de esperança, né? Garoto novo, vamos mudar o mundo, vamos transformar. Só que é difícil, cara. Sim. Como é que você bota as placas de tatame no chão? Como é que você bota o uniforme? Como é que você vê o kimono? Como é que você leva para as competições? E como você vai fazendo isso tudo? Pô. O nosso braço, né? A gente até abraça, mas o nosso abraço ele é curto, o cobertor é curto. Com certeza. Você bota o teu cartão para jogo, que eu já botei várias vezes, e estourou, e você não tem como pagar, e aí você vai botando um negócio e coloca no outro, faz rifa, faz isso, faz aquilo. E aí o trabalho que nós fomos desenvolvendo foi chamando a atenção, e volta e meia tinha algum convite, o fulano vai vir aí para ajudar, para olhar. E um momento que foi decisivo assim para mim foi que a gente tinha um trabalho belíssimo lá, comprovado, com resultado, tudo certinho, prestação de contas, tudo bonito, tinha contador, tinha CNPJ, tinha tudo.
E aí nós fomos à Secretaria de Esporte para conseguir a assinatura da lei de incentivo à época, né? Sim. E estava tudo comprovado, tudo certo. Só que a assinatura não saía. E eu não entendia por que não saía, meu irmão? Como é que o negócio não sai? Pô. E aí eu falei assim, cara, por que não sai? Aí eu fiz um contato com um amigo. Falei assim, cara, dá uma olhada lá pra mim, por favor, cara, não entendo. Aí o cara chegou e falou assim, cara, não vou nem te falar o que o subsecretário falou. Porque eu sei como é que você é e tal. Eu falei, não fala, tá doido, pô. A gente precisa disso. Tem, pô, 200 crianças lá esperando. Ele perguntou quanto que voltava. Eu falei, mas volta como? Aí eu... tem uma vaga lá de professor. Se ele quiser participar, vai ser um prazer. Pô. Vai trabalhar, pô. Né? Volta no trabalho. Com certeza. E aí eu falei assim, poxa, irmão, é assim que é o jogo? Então, infelizmente, ainda acontece isso, né? Ou você tem que conhecer algumas pessoas para te ajudar, mas do lado positivo, não do lado negativo, não do lado errado. E aí, inclusive, esse amigo me ajudou. Aí falou assim, cara, resolve o negócio do cara aí, meu irmão. Pô, o trabalho do cara é maneiro, olha lá, isso, aquilo, outro. Aí só assim que a gente conseguiu, a gente estava pedindo uma carta, era para o incentivo fiscal, a gente estava nem pedindo um patrocínio direto para o Estado. A gente tinha empresa já para apresentar, entendeu? Para botar o nome lá do Estado, e que seria o quê? É a propaganda para o Estado e a função do Estado, né? Que, na verdade, isso aí está na Constituição. Sim. E de desenvolver o esporte, o social. A gente já está fazendo aquilo ali com bastante qualidade. E aí eu comecei, as pessoas começaram a conhecer, a gente começou a pedir ajuda, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. E aí quando eu fui ver, eu estava aí dentro da política, do lado bom da política. E eu acredito que todos nós somos agentes políticos. Você aqui é um agente político. O que você faz, a tua resenha, o teu debate, é política isso. Sim. Não é uma política partidária. Não. Mas é política. Sim. E eu acho que a gente não tem outro caminho. Eu tenho um projeto social também. Uhum. E já passei por isso. Não nessa situação, mas no sentido de que hoje eu posso falar e falo abertamente. Até porque eu não sou preso a ninguém, não sou amarrado a ninguém. Hoje as campanhas políticas, os políticos hoje abraçam projetos sociais de esporte, porque os projetos têm alunos e ali eles buscam votos. Hoje é feito dessa forma. Então, assim, pelo lado é bom, sim, mas o contrato é de 1 ano. Isso se o cara entrar. Se o cara não entrar, beijo, tchau. E a gente fica sempre com aquela coisa, pô, a gente tem que fazer um trabalho para eleger o cara, para o cara poder entrar, né? E aí abraçar o projeto. E é como você citou, eu já me endividei para comprar tatame, inscrição de campeonato para aluno, carteirinha de federação. E isso tudo é ruim, porque a gente às vezes para e fala, pô, por que todos ajudam muitos? Por que não o esporte? Entendeu? Eu tive em outros países, eu vi como é o esporte em outros países, China, na Rússia, entendeu? Até na própria Tailândia. Então, assim, eu falo, gente, o Brasil não é nem melhor e nem pior. Por que não investe? Às vezes as pessoas falam, educação, saúde, não é só educação e saúde, esporte também tem que ser investido. Porque é como você citou, daí se tornam-se grandes atletas, de grandes atletas, se não for grandes atletas, vão ser grandes homens e mulheres, entendeu? Buscando uma formação acadêmica, se formando em uma profissão e assim vai. Então, isso é muito complicado. Eu entendo o que você está dizendo porque eu passei por isso também. Entendeu? É a saúde preventiva, né? Isso aí é mais importante até do que você tratar antes, né? Sim. Na causa, né? Na consequência é muito mais caro e muito mais difícil, né? Então é muito mais barato, a relação custo-benefício é infinitamente maior. Só que às vezes não aparece tanto e esse é o grande problema, né? E o que você falou é certíssimo. O nosso sonho é que existem diversos projetos maravilhosos em comunidade, mas que eles não sejam obrigados a ter uma relação política, porque muitos ali conseguem fazer um trabalho belíssimo, sem apoio nenhum, mas a gente entende que isso realmente é uma realidade. Mas dá para fazer diferente. Só que falta também a gente, agora isso é uma responsabilidade nossa, a gente
entender como é que é esse processo. Sim. Existem projetos de lei que você pode propor, tanto na Câmara dos Vereadores, eu tive a oportunidade de auxiliar em vários, como na LERJ, como na Câmara dos Deputados, que eu também tive a oportunidade lá, para entender melhor esse cenário e propor medidas importantes e necessárias para o nosso segmento. Mas isso aí, como eu te disse no começo, vai sair da gente, não vai sair deles. Sim. Porque o interesse, às vezes, é manter um segmento relativamente acorrentado. E aí, quando a gente entende o processo, como é que é um projeto de lei que possa beneficiar essas comunidades sem ter necessariamente essa relação política. Quando eu falo relação política, é a relação negativa, né? Porque a relação boa e positiva, ela é saudável. Correto. Ela é necessária. Mas um cara lá sem contato não poderia ter um projeto de lei e que ele abrisse um MEI e fosse uma verba direto descentralizada a partir do momento que ele pudesse comprovar A, B e C. Sim. Isso não é difícil. Isso não é difícil de fazer. Por que a lei de incentivo, né, ao esporte, ela é tão complexa? E se você parar para ver, quantas pessoas conseguem usufruir dessa lei de incentivo? Por que ela é tão complexa? Por que o professor médio ele nunca vai ter acesso, ele nunca vai conseguir escrever um projeto, aprovar um projeto, captar e depois prestar contas, pior ainda? Por quê? Então, existe alguma coisa aí que a gente tem que entender. Mas a solução vai sair daqui da gente. O projeto pode ser mais simples, mas a gente tem que estar ali brigando e propondo para que ele possa ser mais fácil e possa ter mais acesso. Que os professores possam ter mais acesso. Em que a verba possa chegar na ponta de uma forma mais simples, não tão burocrática. Sim. Como surgiu a ideia do Sim de Lutas? Surgiu justamente com toda essa indignação. E você vê projetos maravilhosos, sem apoio, sem incentivo. Você vê ali a questão da regulamentação, que a gente, né, passou por um perigo ali enorme. E as pessoas não têm noção disso. A gente precisava de representatividade. A luta ela é enorme, mas ela não é organizada e, acima de tudo, ela é desunida. Por isso que a gente fica patinando. A gente era para estar 1000 passos na frente, 1000 quilômetros na frente. Mas por que não está? Existe lá em Brasília o Conselho Nacional do Esporte. Quem que sabe disso? Quem são as pessoas que estão lá discutindo o futuro do esporte nacional? Cadê os representantes das artes marciais? Não tem. Então, existe um lobby fortíssimo de diversos segmentos, inclusive alguns concorrem com o nosso segmento, só que eles estão lá e a gente não está. Isso tudo vai dificultando a nossa caminhada. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que caminhar politicamente para um lado, até mesmo porque cada um caminha para o seu lado. E isso essa polarização, às vezes, atrapalha muito mais do que ajuda. Mas, no que é comum, a gente tem que estar junto, cara. Sim. A gente tem que brigar junto. Então, por isso que o Sim de Lutas fez uma convocação, inclusive, jornais de grande circulação, nas redes, chamando todas as artes marciais, chamando todas as entidades, tanto para a questão da regulamentação, tanto para o Sim de Lutas, quanto para a questão do Prêmio Melhores do Ano. A gente tem que estar mais junto, principalmente naquilo que é comum. Então, aquilo que não é comum, cada um vai para o seu lado e tal, mas pela luta, cara, se a gente juntar todo mundo, eu duvido que o prefeito, o governador, o presidente não vai atender a gente na hora que a gente chegar. Mas a gente está desarticulado. O maior propósito do Sim de Lutas, porque eu vejo que o Sim de Lutas, ele é uma representação para as artes marciais. E é importante isso. Mas o maior propósito do Sim de Lutas? O maior propósito. Os maiores, né? Os maiores, isso. Vamos lá.
primeiro, fase final ainda da regulamentação da profissão. Ainda lá em Brasília, agora está na última etapa na CCJ, na Constituição e Justiça. A gente conseguiu venceu uma luta gigante. Foi Davi e Golias. Que tu vai falar daqui a pouco. Que a gente conseguiu. Mas ainda não acabou. A gente precisa estar atento a isso. Então, a regulamentação da profissão, mas uma regulamentação que seja boa para a gente e para a sociedade. Certo. Não aos interesses de uma classe política ou do CONFEF ou do CREF, seja lá o que for. Perfeito. Que não venha onerar ainda mais a vida do professor, do profissional, que já é tão sofrida. Por isso que o Sindilutas sempre será gratuito. Sempre. Sempre. Segundo, profissionalização. Muita gente fala de profissionalização, mas poucas pessoas vão te explicar como é que faz. Com certeza. Todo mundo fala assim, precisa profissionalizar. Tudo bem, filho, mas como é que faz isso? É muito fácil falar a frase, mas e a receita? Como é que faz isso? Então, existem diversas ações coordenadas que vão convergir para a profissionalização. Uma delas, que não é só essa, é a formação profissional. Sim. Porque a gente lutou contra a questão do CONFEF e do CREF. Certo. Mas o argumento do outro lado era o quê? Mas vocês não têm formação, vocês vão fazer besteira lá, vão lesionar os alunos. Na verdade, quem lesiona muito mais... Olha que eu sou profissional de educação física, hein? Quem lesiona muito mais o aluno, a possibilidade de lesionar, é o cara que não sabe boxe puxar a manopla. Só porque é profissional de educação física. E eu vejo cada coisa. A gente vê cada coisa aí. Na internet, nossa. Mas isso aí ninguém fala. Não. Então a gente tem que valorizar o notório saber. Correto. E, na verdade, as artes marciais são mais antigas que a educação física. Sim. Só que a educação física se organizou primeiro. Nós precisamos nos organizar. Então, a formação. A gente conseguiu aí um feito, assim, inédito. E que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o primeiro curso profissionalizante para instrutor de lutas e artes marciais. Na maior e na mais antiga universidade pública do país. Isso é um grande feito, mas não pode parar só por aí. A gente tem que lutar por postos de trabalho, por reconhecimento, por valorização, postos de trabalho, formação. Aí sim a gente vai começar a falar de profissionalização do segmento. Com certeza. E terceiro, vamos colocar assim, 3, é mais oportunidade, né, cara? Principalmente nas periferias, principalmente nas comunidades. Se o Sindilutas conseguir deixar esse legado de auxiliar esses professores que estão lá na ponta, às vezes com poucas informações, eles melhorarem, prestarem um serviço melhor, eles ganharem melhor, ganharem mais, conseguirem se sustentar, tocar os seus projetos e tocar mais vidas, tocar mais pessoas, aumentar o alcance, só isso aí acontecendo já estaria extremamente realizado. Então, vou pegar essa deixa sua, de você falou não falou o nome do deputado, mas é o deputado Luiz Lima, né? Essa confusão, esse problema que houve, que essa batalha, né? Foi uma batalha, uma guerra ainda não acabou, né? Como você citou, mas foi uma batalha com o CONFEF, o CREF, em questão de profissionalização, que professor tinha que estudar educação física. Fala um pouco aí dessa batalha aí, e que ela foi vencida até então por momentos. Eu não queria nem falar o nome, né? Porque a gente está em paz. Não tem problema. Bandeira branca, a gente botou bandeira branca. Mas será que o outro lado também tá com bandeira branca ou eles estão chateados? Eu espero que sim. Porque nada nosso é pessoal, entendeu? Quando a gente começou a brigar por isso, eu vou falar depois do episódio que eu tive com ele lá em Brasília, mas quando a gente começou a brigar por essa situação foi por quê? As pessoas estão reconhecendo o Sindilutas como parceiros e como defensores também. Sim, claro. Eu fico feliz por isso. E aí teve uma fala do deputado lá que foi muito infeliz. Muito infeliz. Que ele falando lá que, né, lá nos Estados Unidos não é obrigado a ter graduação em educação física para fazer... para dar aula de luta. Mas no Brasil que era obrigado. Aí eu já...
que era obrigado. E que ele era favorável. Isso daí tá em todos os lugares. Tipo assim, se você pegar aqui, eu te mando, ou então você, em 2 cliques, você vai achar essa fala aí na íntegra, né? Para não falar que foi manipulado, né? Que ele era favorável. Inclusive, o Confef postou esse vídeo falando. Então, ele era favorável, sim, que todos os professores de luta fizessem educação física. Aí eu tive que fazer um react, né? Que o pessoal fala hoje em dia, né? Isso. Eu tive que reagir. E aí esse vídeo começou a fazer muito barulho. E aí ele tomou conhecimento também. Mas ainda assim, eu chamando o deputado para um debate, mas um debate saudável, assim, que nem a gente está fazendo aqui. Se ele falou que aquilo ali era um negócio importante, então que é importante para milhares de professores. Sim, que claro. estão ali com suas profissões ali em perigo. De colocar a comida no prato da sua família em perigo no Brasil. Correto. Então eu falei, pô, isso é tão importante assim, deputado, esse debate para o senhor? Vamos dialogar, vamos podcast, conversar sobre isso. Só que aí eu não consegui, não tive sucesso. Até que estava passando na comissão do esporte, agora está na CCJ, mas estava no esporte. E aí eu tomei conhecimento, a gente pegou passagem do bolso, aí fui eu, o Marcos da Tatame, foi o Ará também, que é um grande parceiro, vereador amigo, que criou a Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais. A gente foi para lá para brigar, fazer barulho, né, falar com os deputados lá o que estava acontecendo, que a maioria não sabia o que estava acontecendo. Chegando lá, eu tive uma surpresa. CREF do Rio de Janeiro em peso, CREF de São Paulo em peso, CREF do Distrito Federal em peso. Nossa. Falei, opa, pagando passagem. O pessoal falou assim, tem um negócio aí, meu irmão. Vocês pagaram do seu bolso. Eu paguei no meu bolso. E eles pagaram, alguém pagou. Sim, e aí, pum, todo mundo lá. Eu falei, caramba, o negócio é sério mesmo, hein? E ele defendendo a obrigatoriedade de educação física. Alemão, se esse negócio passa, isso era uma emenda ali que estavam tentando propor, porque Sim. não iriam mobilizar todos os CREFs e CONFEF para estar em Brasília se não tivesse o interesse de ter uma emenda a esse projeto de lei obrigando o professor de luta a fazer educação física. Com certeza. Ninguém é maluco. Se passa um projeto desse, Alemão, a grande parte da população hoje não teria emprego. Com certeza. Principalmente as gerações futuras. Porque aí você pode brigar por direito adquirido e tal, não sei o quê, mas quem é que dá aula nas comunidades? Normalmente o profissional de educação física, ele não vai lá ainda mais de forma voluntária para dar aula de luta. Não é comum. Sim. Não é comum. E aí a gente foi pra guerra. A gente foi pra guerra, brigamos lá e colocamos na mídia. Aí eu fui falar com ele, né? Aí ele chegou e falou assim, fiquei muito chateado com o teu vídeo. Eu falei, tudo bem, deputado, né? Desculpa se fico chateado, mas eu só quero saber uma coisa. O senhor é favorável que os professores de artes marciais façam educação física e sejam obrigados a pagar, é o segredo, pagar a anuidade do CONFEF e do CREF? Faz os cálculos aí. Só em uma federação do Rio, eu sei, de jiu-jitsu, eu sei que tem 30 e poucos mil cadastrados. Uma. Agora imagina todas. Agora imagina todas as modalidades. Só que eu estou falando do Rio. Aí que eu falo, nós somos gigantes, só somos desorganizados. Agora imagina o Brasil inteiro. Imagina a anuidade disso tudo, quanto que isso ia dar? E aí eu falei, só quero saber disso, deputado. É a favor que o professor de luta tenha que fazer, obrigado, educação física e se inscrever no CREF, pagar a CREF, CONFEF, ou não? Não, mas eu é só sim ou não. Aí beleza, parecia que tinha morrido o assunto e tal, não sei o quê. E aí nós fomos a campo, falamos, Dedé Pederneiras fez uma declaração que explodiu. Murilo também foi um grande parceiro, inclusive foi na nossa audiência pública que nós promovemos no Rio de Janeiro. Pedro Riso, Mestre Camisa. Foi uma galera, as lendas em peso. Abraçou e começaram a colocar suas declarações ali. Isso foi movimentando o segmento. Eu recebi vídeos do Brasil inteiro, fazendo audiência pública no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E aí o CREF e o CONFEF, eles recuaram. E o deputado foi obrigado a recuar, porque ele ia ser um barulho. Eu falei assim lá em Brasília com ele, eu falei, deputado, você está mexendo em casa de marimbondo, num lugar que o senhor não imagina. Porque você vai mexer em todos os professores de artes marciais do Brasil, hein? Ele não tem noção. Tipo assim, ó, é complicado, hein?
É melhor entender melhor como é que é essa dinâmica aí. Mas eu acho que eles entenderam. É diferente da natação, né? É diferente um pouco. É um pouquinho diferente. Mas eu acho que eles entenderam, porque eles pararam de falar disso. E a gente está esperando agora na CCJ a gente ter essa vitória em definitivo. O projeto não é o projeto ideal ainda, certo, mas é um grande avanço. Correto. E a gente está trabalhando aí com os deputados, inclusive com o deputado federal, Pedro Paulo, para que ele possa ter alguns ajustes necessários para que possa proteger ainda mais a nossa categoria. Mas o que eu tive lendo, né, que ele não, o deputado Luiz Lima, não ficou muito satisfeito, foi lá mexer de novo no Congresso Nacional. E eu tenho certeza que você soube disso. Ele não ficou satisfeito. E aí? Eu vejo mais... como é que é essa situação? A gente ganhou na justiça. Na época eram 5 tribunais, 5 TRFs. Eles foram favoráveis à questão das artes marciais. Tipo, o CONFEF tomou surra em todos. Acabou. Então, estava pacificado na justiça. Não existia mais esse debate. Que muita gente entra lá e fala assim, não, mas isso é caô, ganhou na justiça. Ganhou na justiça, é verdade. E esse é o nosso principal argumento. Sim. Só que isso não impede de ter um projeto de lei que fale depois e joga tudo a perder. Correto. E foi isso que aconteceu. Mesmo com essa decisão, essas decisões em todo o Brasil, isso foi unânime, ele tentou ali, mais de uma vez, essa intervenção que tudo indica, né, que tudo leva a crer, orientado pelo CONFEF e pelo CREF. Não sei se ele foi induzido a erro, né? Ele tem uma experiência grande no segmento, não sei o que aconteceu. Sim. Mas eu acho que foi muito infeliz aí essa postura, essa declaração, mas eu acredito, pelo menos eu quero acreditar que acabou, entendeu, Alemão? Tipo, não quero brigar com ninguém, irmão. Não quero brigar com ninguém. Só quero, né, poder ter condições de proteger ali no que me couber o nosso segmento, que tiver ao meu alcance. Mas é o seguinte, se tiver que brigar, a gente vai brigar, irmão. Sim, e é o que você mesmo está citando. Você está colocando que, deputado, vamos conversar, vamos ter um diálogo, um debate. Você não quer entrar em conflito com ele, até porque você está defendendo a nossa classe. Entendeu? Não só você, mas é o Sindilutas. Entendeu? Então, as pessoas precisam entender isso. Não é o professor Xavier, não é o Fabrício Xavier. Não. É o Sindilutas que está buscando melhorias e benefícios para a nossa profissão, né? São os professores de artes marciais. Então, isso eu acho que ele também poderia entender. Porque se já bateu o martelo, e ele for lá mexer novamente no Congresso Nacional, assim, eu acho que, pelo que você está me colocando aqui, ele vai bater com a cara na porta de novo. E vai ser uma segunda derrota. Entendeu? Que não vai valer a pena para ele, vai ser desgastante para ele, para o CONFEF, para o CREF, e quem for vir para querer lutar e buscar uma coisa que não é direito deles. Isso aqui é com cupuaçu, hein? Porra. Sensacional esse daqui com cupuaçu, hein? Esse é açaí com cupuaçu. Caliteiros, o melhor do Rio de Janeiro, hein? Então, sabe qual é o problema, irmão? A gente é muito desunido e desmobilizado, cara. Sério, cara? Cara, como é que se fosse em outra profissão isso ia acontecer e ia passar batida assim desse jeito? Se você perguntar aí para 90%, até mais, dos nossos professores, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Qual foi o risco? Eu vejo pouco engajamento de coisas que são sérias pra gente. Sim. A gente vê aí a questão da arena aí de Deodoro, passando por um problema seríssimo. As pessoas tinham que estar mais imbuídas ali do propósito, não estar perturbando mais. Se hoje não tem mais a questão, sei lá, de ir à rua para protestar, tem que ser cara, de casa hoje em dia, meu. Faz um protesto virtual, pelo menos. Sim, Marca todos os deputados, todo o prefeito, governador, presidente, bota em todos os grupos. Aí sim, meu irmão, né?
tem uma frase que fala que o homem, como é que ele só é respeitado pelo mal que ele pode proporcionar. Isso aí. E eu não tô nem falando que é o mal, mas eles só vão respeitar a partir do momento que entender que se mexer nessa casa de marimbondo, os marimbondos vão pra cima. Sim, pô. E às vezes eu vejo até algumas entidades também não colocando o seu poder ali de influência. Eu vejo que falta muita coisa ainda pra gente. E aí quem perece é o povo, quem perece são os profissionais. Eu teve uma publicação, mediante que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, essa questão também de Deodoro, que eu falo que nós não somos uma comunidade, nós somos uma nação. Sim. Então, eu peço aqui, tá? A nação Brasília Jiu-Jitsu, a nação Luta Livre, a nação Artes Marciais. Gente, nós temos um representante, nós temos o Cindy Lutas, que nos representa. Vão na internet, comentem, entrem no site. No final aqui, Fabrício vai falar as redes sociais, o site, tudo. E a gente precisa se unir para fazer e lutar por nós. Não é só por mim, não é só pelo Fabrício, não é. É por nós. Então, precisamos nos unir, mostrar que nós somos fortes. É isso. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Eu entendi um pouco aí, nessa caminhada de quase 20 anos aí, trabalhando de uma certa forma com política também, que nós temos que nos mostrar relevantes. Sim. Engajados, preocupados, porque senão vão continuar passando por cima. As artes marciais elas nunca foram de verdade valorizadas como deviam. Sim. A gente vê valores aí indo para diversos segmentos. A gente vê tanta coisa acontecendo e a gente não vê os nossos profissionais sentados nas mesas aí de debate, de discussão do destino do recurso público, nacional, estadual. A gente tem muita gente boa aí, cara. Mas por que a gente nunca tá por dentro de nada, cara? Então, se a gente não entender isso, porque houve um processo aí, né? Tá havendo esse processo de discussão muito de política nas redes sociais. E eu acho que ele é saudável, mas a gente precisa evoluir. Correto. Falando agora da arena, né? Aí a gente tá soltando vídeo, tá discutindo, tá ligando, tá mandando pra imprensa, tá indo pra prefeitura, de repente indo a Brasília, metendo a cara. Aí a internet, em vez de, né, você pegar a internet e procurar entender o que tá acontecendo de verdade, pra brigar, a gente se resume ao quê? Ah, foi eleito aí, faz o L. Ou então, Arminha, ou fascista. Não, mas não é só... A gente tem que evoluir. Sim, pô. Saber como cobrar. Aí, por exemplo, vamos lá. Mas não é só o L, né? Não, pra não tudo. É a Arminha. É o prefeito, é o governador, são todos. Além de cobrar todos, entender o que está acontecendo. Sim. Não é porque eu votei em A ou em B que tudo que fizer eu vou bater palma e Sim. vou defender. Sim. Vamos lá. E agora vamos dar nome aos bois. Correto. O governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte. Isso foi uma perca pra gente. Correto. Eu não vi o pessoal se pronunciar. O governo Lula, em 2024, propôs uma diminuição de 62% de investimento no Ministério do Esporte. Eu também não vi o outro lado se pronunciar. Então, quando um lado fizer besteira, marreta, você não tem compromisso com o erro. Sim, claro. E você pode estar alinhado politicamente a um lado, mas quando tiver alguma coisa ali, você tem que ser o primeiro a falar, opa, olha só, não votei em você, não foi pra isso não, cara. Sim, pô. E quando você olhar do outro lado, marreta também, ainda mais quando não é do outro lado, marreta com força. Com certeza. Mas marreta com fundamento, cara, pra gente conseguir evoluir, porque senão, só essa discussão rasa a gente não vai chegar a lugar nenhum e o esporte vai perecer, cara.
E quem perde é o A esporte. gente, pô. É o esporte. Sem dúvida. Porque eu sou conservador, mas respeito todos os lados. Eu não sou direita, esquerda, central. Não. Eu sou de um país melhor. Sim. Eu quero um país melhor, eu quero ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo ganhando seu dinheiro, seu trabalho, digno, tudo direitinho. Então, quando você vê que o negócio está errado, é o que você acabou de citar. Cobra, pô. É direito seu, pô. Se eu votei no cara, peraí, fulano. Pô, votei em você. Não bicho. foi pra isso, Não foi pô. pra isso, pô. Vou marretar na internet. Ou aonde for. E não foi tua promessa, porque Isso aí. os dois lados fizeram promessas que não cumpriram. Que esse é o maior erro hoje. Esse é o maior erro. E o povo precisa acordar. Sim. Não acorda. Continua ainda com os olhos vendados, acreditando nas promessas, entendeu? E tá aí, ó. Você citou duas, tanto de um lado quanto do outro. Sim. Então ninguém tem que falar que é o L, que é a Arminha, que é isso tudo. Porque os dois lados também erram. Sim. Acertam. Pode acertar. Acredito que na minha visão e opinião, tá? Que um lado direito acerta mais que o esquerdo. Mas isso é uma opinião minha. Que eu não tenho vergonha, não tenho medo de falar, porque eu exponho o que eu penso. É a minha ideologia, é o meu pensamento. Eu sou conservador. Então eu acho que, na minha visão política, pelo pouco que eu entendo, um lado direito faz melhor do que o esquerdo. Então isso é a minha visão. Ninguém pode chegar e me criticar ou falar, porque é a minha opinião. Como você tem a sua opinião, como o nosso diretor tem a opinião dele, e como o público tem a opinião de si próprio. E você Entendeu? tem que se colocar Sim. natural. Sim. E que se coloque. E quando entender que naquelas pautas ali houve um equívoco aqui, opa, deixa eu mandar mensagem, deixa eu marcar aqui, deixa eu falar. Porque o pessoal fica meio que assim, né? Tipo, se eu falar contra, eu tô dando, moral pro outro lado. Pô, se a gente entrar nessa, mano, quem vai perder vai ser a gente, seja as artes marciais, o esporte, a sociedade, o Brasil. Eu acho que a gente precisa avançar e ser um pouco mais assertivo e até pragmático em algumas questões. Com certeza. Fala um pouco da regulamentação do instrutor de artes marciais. Então, tem um PL lá, né, que foi proposto pelo deputado Júlio César, desculpa. Tem se quiser puder editar. Tem um PL que foi proposto pelo deputado Júlio César, de Brasília, que fala da regulamentação. A gente já observando essa questão já há algum tempo, porque eu estudo isso já há muito tempo, não é de agora. Agora está sendo falado, mas já estudo isso há muito tempo. A gente vem acompanhando também um outro processo, que foi o quê? Da atualização da Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, a antiga Lei Pelé. Isso. E nela também tinha um artigo ali que era muito, muito preocupante pra gente. Eu não me lembro agora se era o 73 ou o 75. Depois a gente vê aqui. E que falava ali da possibilidade da pessoa se tornar tipo instrutora, como se fosse professora daquele segmento, treinador, com 3 anos de experiência. Aí tu fala assim, pô, vem cá. De que forma? De que jeito? Qual tipo de experiência? Em que nível? Isso é muito preocupante, cara. Sim. Imagina só, na nossa modalidade, vamos pensar no jiu-jitsu. Às vezes o cara tá, às vezes o cara fica 3 anos na faixa branca. Com certeza. Raramente chega na azul com 3 anos. São os casos mais... Mas normalmente o cara vai estar na faixa... na faixa roxa. Isso. Perdão. Raramente vai chegar na faixa roxa com 3 anos. Normalmente ele vai estar na faixa azul. Tá? Aí, beleza. Que ele tem experiência com competição. Aí ele competiu a Copa Rococó e Joãozinho das Couves. Fez 2 competições. Não deixava claro ali o quê? Se ele poderia requerer o título de treinador. Então era uma confusão. Então, desde aquela época, a gente conseguiu falar com um deputado federal, que foi o relator da Lei Geral do Esporte, Felipe Carreiras, lá de Pernambuco. E quando eu conversei com ele me atendeu muito bem. Inclusive, a gente foi a Brasília. Bacana. A gente propôs também uma emenda ao projeto de lei, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Foi um avanço muito grande. Mas quando foi para o Senado,
eles derrubaram todos os projetos, todas as emendas, não só essas, propostas pela Câmara dos Deputados. E aí caiu. Mas aí a gente estava atento, e aí estava nessa discussão desse PL aí, dessa regulamentação. Que, como eu disse há um tempo atrás, é um avanço. Essa regulamentação ela é importante, por quê? Para você, primeiro, para acabar de uma vez por todas essa história de que educação física, que isso, que aquilo, meu irmão, já não tem mais paciência para essa discussão. A gente discute isso há quase 30 anos, meu. Coisa de louco, né? Desde 98, da regulamentação da educação física. No mínimo. Acabou, cara. Notório saber, pelas federações e confederações, é isso. Ah, mas tem que melhorar? Óbvio, tem que melhorar muita coisa. Sim. Mas não é a educação física que mal dá conta de fiscalizar e coordenar a própria educação física que vai fiscalizar a luta, que não tem nem competência para isso, não sabe nem como fazer. Não é por aí, o caminho não é esse. O caminho é a gente ir atrás de políticas públicas de que valorização, reconhecimento e formação por os nossos profissionais, por nós, pelas entidades, em parceria com as federações, confederações, ligas, quem desenvolve esporte lá na ponta. Então, essa é a regulamentação, esse é o PL, esse é o projeto de lei, e que está lá em fase final na CCJ, e que a gente está acompanhando de perto, propondo aí algumas emendas, mobilizando ali alguns deputados do Rio de Janeiro, para que a gente consiga ter um projeto de leis bom para o nosso segmento e para a sociedade. Show. Fala um pouco da lei das artes marciais nas escolas. Isso foi uma lei também que foi muito legal, né? Proposta lá pelo vereador Marcelo Aral, estava lá auxiliando ele também lá na Câmara, que é uma lei de 2019. Hoje é lei do Rio de Janeiro. Eu não consegui achar nenhum outro município que esteja como lei também. Certo. Pode ser que tenha no Brasil, mas sem dúvida a gente é pioneiro. E colocando as artes marciais nas escolas no contraturno. Não é no currículo, porque quem mexe com o currículo é o MEC. Certo. E aí é o Ministério da Educação. E não pode. Mas quem sabe um dia a gente consegue isso também, né? Vamos brigar para isso. Mas hoje é no contraturno. Aí você vai falar assim, pô, Fabrício, mas eu não vejo assim nas escolas. A gente conseguiu em algumas escolas, conseguiu algumas vitórias, mas a gente precisa lutar para que haja mais, para que tenha mais. Porque nossos profissionais estão indo para o mundo inteiro para fazer isso no mundo inteiro. Sim. E aqui no Brasil a gente não consegue. Então, um negócio é aprovar a lei, que é um parto. Foi uma vitória. Agora, o outro parto é que ela seja cumprida. E a gente está na luta para que ela seja cumprida também aqui no Rio de Janeiro. E depois dela cumprida, ela pode se expandir ou tem que esperar algo a mais a ser sessionado, alguma coisa? Então, no município do Rio de Janeiro está tudo legal. Certo. Para o município inteiro. 1.546 escolas, a maior rede pública da América Latina. Para outros municípios, a gente tem que levar essa ideia, esse projeto para outros municípios. A gente está estudando aí a expansão do Sindilutas para outros municípios, já tem algumas propostas, algumas conversas. E a ideia é a gente replicar tudo aquilo que a gente fez e que faz aqui no Rio de Janeiro em outros municípios também. E eu ouso dizer o seguinte, o Sindilutas um dia ainda vai ser maior do que o Confef, que o CREF. Com certeza. Porque olha quantas modalidades, quantos professores, Sim. E aí não tem que ter a faculdade, mas vai ter formação, e quantos nós somos. Então, em algum momento nós seremos muito fortes. Pode ocorrer das federações abraçar também, entrar nessa questão junto com o Sindilutas? A ideia é essa. A nossa luta sempre é empoderar as federações, as confederações, as ligas, quem desenvolve. Então, nós já promovemos diversas audiências públicas e todas elas com as entidades. As principais federações do Rio de Janeiro fazem parte da diretoria do Sindilutas. Entendi. Vou voltar na questão das artes marciais nas escolas. A questão dos professores é selecionado? Tem alguma seleção? Nessa época, ou vai ter alguma inscrição? Como é que é feito essa questão do próprio professor a se candidatar a dar aula numa escola? Então, quando o projeto de lei foi sancionado, certo. A gente conseguiu lá na prefeitura um processo seletivo grande
A gente ia entrar aí, o planejamento era entrar em 300 escolas. Isso ia ser realmente significativo. Para todas as modalidades de artes marciais. Só que veio a pandemia, aí arrebentou com a gente. Teve seleção, teve psicotécnico, teve avaliação, teve tudo isso. Só que aí veio pandemia, arrebentou com a gente e tal. E aí acabou que esse projeto ele acabou dando uma emperrada. E aí a gente tem hoje algumas ações, mas não é perto do que como foi esse projeto. Certo. Então, hoje são ações, são iniciativas das próprias escolas. Então, as escolas elas têm suas iniciativas próprias. Sim. Por exemplo, existem os GELs, né, que são ginásios educacionais olímpicos, que eu dei aula. Lá tem. Estava lá já na matriz curricular. Wrestling, judô. Se eu não me engano, as duas. Eu não me recordo. Acho que não tem nenhuma outra modalidade de luta, não. E aí tem outras modalidades esportivas. Tem algumas escolas, aí eu não tenho todas na cabeça, mas eu sei que o professor Mazinho lá está iniciando, junto na 7ª CRE, com a coordenadora Márcia lá, um trabalho bem legal, que é na escola que a gente que propôs esse projeto de lei, né, com o falecimento do mestre Robson Grace. Sim. E uma escola com o nome dele. Isso. E aí o Mazinho está indo, né, tá começando esse trabalho lá. Pô, legal. E existem diversas escolas aí no Rio de Janeiro. Então são iniciativas particulares das unidades. Então a gente não tem muita gerência sobre isso hoje. Entendi. Como é que foi feito na pandemia, né? Você citou a pandemia, como é que foi feito as aberturas das academias, com protocolo sanitário? Como é que foi feito isso? Então, o Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a abrir suas academias, com protocolos sanitários. Nós fomos lá, à época a secretária de Educação, em que a gente estava preocupado com a escola de luta, justamente para abrir a escola de lutas. Sim. E aí nós apresentamos um projeto lá com os protocolos, acompanhando os protocolos internacionais e de diversas federações e confederações que já estavam começando a trabalhar nessa questão. Na época ela gostou tanto do projeto que me convidou para discutir lá no comitê científico na época, né, aquela discussão toda. E até que ela falou, então você pode fazer isso para o Rio de Janeiro? Não apenas por causa de luta? Eu falei, sim, é um prazer. E aí nós demos curso ali sobre esses protocolos, quadradinho, tal, álcool de que forma, ventilação cruzada, de que forma é o ar-condicionado, a máscara é assim, assado, toda aquela história de distanciamento assim, assado, drill, como é que você faz, movimentação. E a gente atendeu a mais ou menos 2.000 professores no Rio de Janeiro. Alguns ainda têm seus certificados colados nas suas academias com esses protocolos sanitários. E legal. Assim, o Rio de Janeiro abriu. Eu fui para Angra também, a convite do prefeito, para passar lá e, na verdade, abriu as academias de uma forma geral lá, o curso que nós demos. E também uma outra vitória muito grande foi a questão da vacinação do professor de artes marciais. Sim. Aí não foi a primeira, foi a única do Brasil a vacinar os professores de artes marciais como professores de educação física em prioridade. E aí eu peguei lá o Plano Nacional de Imunização, à época, eu estudei o plano e fundamentei, porque se os profissionais de educação física tinham, né, essa condição, por que não os profissionais de artes marciais? Sim. E aí, uma das justificativas que demorou um pouco foi, mas vocês não são uma profissão reconhecida, quem é que vai? E aí bateu tanto que aí com o secretário Daniel Sorange, e ele aprovou e a gente conseguiu vacinar os professores de artes marciais diversos, aí vacinavam, marcavam a gente, mostravam e tal, e conseguiram voltar a trabalhar, né, porque foi um período muito crítico que todos nós vivemos. E a gente sabe o quanto foi importante exercício físico, atividade física. E muita gente não gosta de musculação. Sim. Então, vai para a praia, faz a movimentação. E também foi uma grande vitória. Para isso que é importante a luta do Sim de Lutas e ter gente lá em todos os lugares que sejam envolvidas de verdade e comprometidas com as artes marciais. Porque assim a gente consegue avançar. Show de bola. Como é a escola de lutas? A escola de lutas hoje, né, inicialmente seria esse projeto maior, né, que
A gente tem um sonho ainda que ele aconteça, que entre em toda a rede pública do Rio de Janeiro, com todas as modalidades esportivas. E hoje é um projeto menor que funciona na Secretaria de Esportes, né, sob a tutela ali do nosso secretário Guilherme Schleder, em que o vereador à época, Marcelo Ará, que foi um grande incentivador, que levou esse projeto, levou essa pauta. E hoje a gente está espalhado em alguns lugares, em algumas comunidades, atendendo, sobretudo, os alunos de escola pública do Rio de Janeiro. Show. E o selo Amigos do Esporte? Isso foi uma outra lei também, que foi aprovada também, que não é fácil, aquela história. É uma luta para aprovar, depois é uma luta para fazer valer. E que, se ela acontecer, ela vai ajudar muito o nosso segmento, que é o quê? Vários amigos nossos, alunos e tal, a gente vê, fui lá na padaria, consegui um apoio, fui ali no restaurante, o cara me deu um outro apoio e tal, não sei o quê. Então, a gente está tentando facilitar essa caminhada de pequenos e médios empresários, empreendedores e também de atletas, né, do desenvolvimento de base, de federações, para que eles possam se encontrar de uma forma mais simples, que eu falei. Que a grande preocupação é que muita coisa acontece, só que é muito burocrático, muito complexo, e aí acaba que, na verdade, não acontece. Só acontece no papel. Caramba. Que é o quê? A pessoa vai lá, se inscreve, ela vai apoiar um atleta ou uma federação. Não é dinheiro, porque, né, às vezes, dinheiro não quero dar e tal. Vai dar ali a refeição, vale refeição, o transporte, que é a principal preocupação do atleta, a informação, que ele não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para se transportar, e se machucar não tem um médico. Ele vai auxiliar dessa forma. Com isso, ele vai ter um selo, uma chancela da prefeitura que ele vai conseguir expor no seu estabelecimento. Aqui se apoia o esporte, aqui se valoriza o esporte, e vai ser veiculado também a sua marca, o seu nome, nas redes do município, nos lugares em que ele vai ter também algum benefício junto à prefeitura por incentivar o esporte, por incentivar, sobretudo, o esporte amador no Rio de Janeiro. Então, foi aprovado, foi uma lei que foi sancionada, e agora a gente está na luta aí para que ela possa ser cumprida. Show de bola. É uma coisa que, se cumprindo, nossa, vão ser vários profissionais aí de artes marciais beneficiados, e como você citou, às vezes a pessoa às vezes não acredita, né? Você não precisa contribuir com nada, você só precisa trabalhar. E você tendo um selo, que aquele selo vale para você, é o teu nome. Você vai ter a oportunidade, né, de poder mostrar o seu trabalho e receber por aquilo. Sim, sim. A verdade não é tão difícil. Não. Mas tem que ter gente ali para discutir, para debater, para conversar, e a solução vai sair daqui, olha. Sim. A gente fica esperando, às vezes, solução, a gente fica, às vezes, endeusando pessoas, e a solução está com a gente. A gente tem condição de propor muita coisa boa, tem muita gente boa, pensante. Se a gente conseguir juntar esse pessoal, você pode ter certeza que a gente vai avançar muito. E uma lei dessa, avançando, assim como outras da lei de incentivo ao esporte, isso vai facilitar a desenvolver o esporte e o recurso chegar na ponta onde realmente mais precisa. Sim. Não apenas para alguns que hoje se beneficiam dessas leis de incentivos. Sim. Eu acho que, acima de tudo, que é uma frase curta que você falou alguns minutos atrás, é dar emprego para quem precisa. Para quem precisa. E o profissional de artes marciais vai ter trabalho. E ele vai ser valorizado, sendo valorizado, ganhando em todos os sentidos, né? Não só o seu salário, mas benefícios para comer, benefícios para se ele se machucar, por uma série de coisas. E as pessoas precisam entender. Precisam acreditar no Sindilutas. Sim. As pessoas precisam ir lá. Nós temos a internet na mão. Sim. As pessoas precisam ir lá, vou olhar. Não é só olhar o videozinho, né, do YouTube, não é só olhar a comédia, não é só olhar... Não. Vamos olhar... Eu tenho que olhar o que me interessa, pô. Eu penso assim,
Eu olho sempre o que me interessa. Claro, poxa, Alemão, você não tem uma válvula de escape? Você não se interessa? Não tenho, claro. Sou um ser humano. Mas eu tenho que buscar sempre evolução na minha vida. Sim. Então, se eu sou um profissional de artes marciais, pô, se eu tenho um sindicato que me representa, eu tenho que briga por mim, que briga pelo meu direito, eu tenho que estar ali ligado nele. No Instagram, em outro tipo de rede social, grupo de WhatsApp, e ao mesmo tempo puxar outros que não têm acesso. Pô, cara, olha só, tem um Cid Luta lá que tá brigando pela gente, cara. Sim. Tá sabendo? Pô, não tô, então olha aqui, ó. Vê aí no teu celular. E assim vai. E é aí que a gente cresce. Sim, porque além de registro profissional, gratuito, anuidade, também sem cobrança, formação que a gente está conseguindo, a gente tem que crescer para quê? Para dar também uma assessoria esportiva, assessoria jurídica, acompanhar todas essas pessoas aí. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa legal para fazer, que a gente só vai conseguir fazer se a gente crescer. E isso tudo é gratuito. Tudo gratuito. Então a gente precisa crescer, porque a gente só vai ter força se a gente estiver junto e unido. Você falou aí de colocar o dinheiro no bolso do professor. A gente está o tempo inteiro pensando nisso. Sim. Isso faz parte da profissionalização. É um dos pés da profissionalização, né? Uma das bases da profissionalização. E a gente criou também um projeto de lei que fala sobre o quê? Do turismo marcial. Ele é riquíssimo. Você vai para o Japão, você sabe para onde você vai, o que você vai visitar. Sim. Você vai para a Tailândia, você sabe para onde você vai, o que você vai visitar. Tu ainda vai lá e ainda compete. Ainda volta lá com o olho roxo. Aí você vai para a Coreia e você sabe para onde você vai. Aí você vem para a capital internacional das artes marciais, solta aqui no Rio de Janeiro, vai para onde? Tu não sabe nem para onde tu vai, né? Então, a capoeira tem uma história riquíssima. O povo escravizado ali na pequena África, tá toda uma região ali, tem toda uma história contada. A capoeira, e agora outra polêmica, não é baiana, é carioca, meu irmão. Ih, rapaz. A capoeira é carioca. Sério? A capoeira da Bahia foi uma coisa, a capoeira do Rio de Janeiro é outra coisa totalmente diferente. E qual é essa diferença? Aqui era porrada. Aqui não tinha um toque, não tinha um berimbau, não sei o quê. Aqui era capoeira porrada. Lá na Bahia começou com toque, isso, aquilo. Então, foi uma época parecida, né? Apareceram ali um período parecido, mas aqui no Rio de Janeiro nós somos pioneiros desse estilo de capoeira, que é bem diferente da capoeira da Bahia. Cadê essa história, meu irmão? Onde que ela foi criada? Para onde que o cara vai? O cara não vai ver uma roda de capoeira? Não vai comprar um berimbau? Não vai levar uma camisa? O cara não vai fazer um tour? Não vai comer uma feijoada? O cara tem que ser formado e capacitado para conseguir proporcionar isso para o turista e ter recurso também do público. Sim. Para se formar nisso e para receber por isso. Sim. Aí o cara não vai lá na academia, lá na Grace, ou no prédio, tanto lá do Flamengo quanto do centro. O cara não vai ver onde foram os primeiros Vale Tudo, a primeira MMA, não vai no Maracanãzinho, não vai na Calçada da Fama, não vai na Cidade das Artes Marciais. O cara não vai conhecer a história. Porque tem um montão de gente querendo conhecer a história do Rio de Janeiro, as artes marciais, eles vão vir para cá, eles não sabem o que fazer. Então, tem muita coisa boa para fazer. É aquela história, se organizar direitinho, todo mundo ganha dinheiro. Pegando a sua canja, fala sobre a Calçada da Fama. A Calçada da Fama foi outro projeto ali sensacional também, né, do vereador Marcelo Ará, em que é homenagear, reconhecer quem fez a história, quem pavimentou a história, quem trouxe a gente até aqui, quem que nos deu emprego, quem nos deu uma formação, quem nos deu uma filosofia de vida. E o povo que não reconhece a sua história, é fadado a cometer os mesmos erros do passado. Então, se a gente não valoriza quem trouxe a gente até aqui, a gente não vai ser valorizado pelo que a gente fez, pelo legado que a gente deixou. E aí a ideia era, ali na Barra da Tijuca, aqui perto, aqui do lado. Do lado. Aqui do lado. A gente conseguir reconhecer ali quem escreveu a história. Pô, a gente colocou lá mais de 1.000 pessoas na inauguração. Todo mundo das artes marciais estava lá. Ali que o Renan se encontrou com o Hugo e se aproximaram, que hoje eles estão juntos lá numa ação que você imaginava isso. Foi ali. Eu, na verdade, eu vi pela internet porque eu estava fora do país, né? Então, foi ali.
E ali, pô, meu irmão, tava todo mundo lá, meu irmão. Que bacana. Só que a gente precisa também do poder público para quê? Para investir não apenas ali, a gente precisa de uma revitalização naquele lugar. Sim. E a gente precisa colocar isso no roteiro da cidade. Então, isso é uma forma de valorização, de reconhecimento, mas de colocar de novo o dinheiro no bolso do profissional. Correto. Entendeu? Eu acho que, é como você citou, não adianta só lançar, né? Fazer a Calçada da Fama e toda essa festa, o glamour, e depois ficar jogado lá. Entendeu? Porque aí, pô, quem cuida? E quando você diz que busca, né? Colocar isso, né, nos órgãos públicos lá, limpar, cortar grama, né? Fazer todo o processo, né, de limpeza, de tudo, para se manter, que querendo ou não, é um espaço de turismo. Sim, sim. Deveria ser mais. Porque tem muita gente aí, a gente tem um potencial incrível aí para atuar nesse segmento e que a gente não explora nada. A gente precisa explorar melhor isso. Porque vai ser turismo, vai ser emprego, vai ser renda, faz parte do processo de profissionalização. Imagina só, a gente chegou a estudar isso há um tempo atrás, lá, né? Teve um consulado de algum país, agora eu não lembro direito, que era ali do antigo leste europeu, que entrou em contato com a gente e queria colocar uma estátua ali. Caramba, que legal. Imagina a gente começar a colocar uma estátua ali, não só do Cássio, que também foi iniciativa nossa lá na Copacabana, mas colocar uma aqui do Mestre Hélio, ou do Tanaka, que tá ali, ou do Santa Rosa, caramba, ou do Bruno Sila. Imagina só. Pô, ia ser o máximo. E aí, você vai lá, bota no chão, tem a placa, aí tem um QR Code ali, você aponta o QR Code, depois o cara aparece aqui pra você em 3D, você tira foto com a pessoa. Nossa, isso é possível. Caramba. Isso é possível. Mas o quê? Fantástico. Depende mais da gente do que qualquer outra coisa. O dia que a gente estiver mobilizado e junto, a gente consegue isso daí muito mais. Pô, fantástico isso. Eu não vou dizer se isso acontecer. Eu sempre penso positivamente. Então, vai acontecer isso vai ser fantástico. Como esse, né? E fala um pouco também sobre o Prêmio de Melhores do Ano. O Prêmio Melhores do Ano é um filho, assim, muito querido nosso. Que a gente vem... Agora a gente está indo para a 3ª edição. Mandar um abraço aí pro Marcos Castro, grande parceiro aí de realização também. Legal. Marquinho da Tatame, como todo mundo conhece. A gente está fazendo agora o 3º prêmio. E a gente vem com a novidade aí para esse prêmio. Não posso falar ainda o que é esse prêmio, mas é novamente um prêmio inédito. Pô, que bacana. A gente fez o primeiro, a gente homenageou todo mundo ali que estava no hype, né? A galera adulta e tal. Segundo para as lendas, né? Isso. Master e Sênia, a galera que fez a história. E o que as pessoas têm que entender é o seguinte, porque aí, cara, é impressionante como a galera, como tem gente que reclama, né? Tu tá fazendo, tu não faz, reclama, mas tu faz, tu reclama. Sabe um negócio que eu aprendi, Lima? Cara, se você não tem gente reclamando de você, te xingando, ou se você não tem um haterzinho, é porque você não está fazendo algo suficientemente grande. Então, se você estiver fazendo algo grande, relevante, você vai ter gente batendo, xingando, e pelo menos um haterzinho você vai ter. Sim. Mas, passando um pouco, o prêmio é o seguinte, a gente idealizou, a gente faz e tal, mas quem indica são as federações. Vou até olhar para a câmera ali. Pessoal, quem indica são as federações. Não adianta me xingar. Você tem que falar, você é o primeiro do ranking, que essa é a nossa sugestão para as federações. Ó, homenagear os primeiros do ranking. É você, fala com a sua entidade. Então, se a tua entidade ainda não está fazendo parte, provoca ela para fazer parte. A ideia ali é a gente fazer uma grande festa para as artes marciais. E aí a gente está aí com o prêmio Melhores do Ano top, maravilhoso, uma surpresa aí. Primeiro a gente fechou a Cidade das Artes Marciais. Fechou, não tinha mais espaço. O diretor mandou, para tudo, não tinha mais espaço. Primeiro prêmio. O segundo conseguiu ser ainda melhor.
Por que esse ainda é melhor? Se lá só cabiam 1.400, 1.500 pessoas e fechou a porta, no Espaço Hall cabia 9.000. A gente conseguiu colocar ali no rotativo ali, porque a gente fez tipo um cronograma, a gente entendeu a importância de fazer um calendário mais extenso, que nem um campeonato. Sim. Né, para as pessoas terem a oportunidade de desfrutar um pouco melhor, ficar menos tempo, ficar o tempo que quisesse, né? E aí passaram 5.000 pessoas, 5.000 e poucas pessoas ali durante o dia. E todo mundo, né, foi homenageado ali, trocou ideia, conversou, a resenha, a galera da antiga, pô, conversando lá. Foi sensacional. E agora a gente está com a missão de fazer o TC tem que ser melhor. E se Deus quiser vai ser melhor. Pô, com certeza. É. Com certeza. Eu acho que para mim é uma novidade, né? Porque eu achava, assim, na minha opinião, porque eu vi, né, pela internet, como eu falei, também estava fora do país nas 2 edições. E assim, eu achava que era a mesma coisa. E você agora, não, é uma coisa, o primeiro, o segundo, o outro. E o terceiro vai ser outra coisa. Meu Deus, nossa. Outra coisa. Que máximo. E assim, eu acho... eu até brinquei com alguns amigos, falo que é o Oscar das artes marciais, né? E é uma festa, é um glamour. Sim. As pessoas alinhadas, né? Bem vestidas. Tem alguns que dão uma enfeitada assim diferente. Eu acho mó barato também, porque eu respeito, cada um tem o seu estilo. Mas assim, é uma festa, cara. Eu fiquei assim, fico admirado e fico assim, acho muito bacana. Meu irmão, é sensacional. Tipo assim, eu tive a oportunidade de apresentar junto com o Marco, com a Mor lá. E 10 horas apresentando, meu irmão. Saí bem, com energia lá em cima. 10 horas apresentando. Sem sair do palco. Só sair assim no rápido intervalo e tal. E tipo assim, era pra sair... No dia seguinte tava quebrado, mas tipo assim, sair ali, pô, lá em cima... Da capoeira me fizeram jogar, irmão. Depois tu olha lá, tem lá um corte lá que fizeram jogar capoeira lá em cima e de terno. Então, pô, a galera da capoeira também tirou onda, pô, irmão. Foi maravilhoso, foi muito bom. O cara é brabo, pô. De terno, capoeira? Vou querer ver isso aí. Tá lá. Vou ver esse corte aí. Tá lá. Só é o que eu costumo dizer, o feed não mente. Então, se tem dúvida de alguma coisa... Vai lá no feed. Vai lá no feed. É isso aí. Rapaz, muito bacana isso. E foram 10 horas ali, direto ali, só para ir, de repente, beber uma água, ir ao banheiro. Rapaz. Foram 2 pequenos intervalos que nós fizemos ali, de 20 minutos. E aí aparecia lá a apresentação, o dragão chinês e tal, os tambores, tudo aquilo lá, mas 10 horas direto de prêmio. E esse trabalho que você tem da inclusão dos autistas nas artes marciais? Fala um pouco disso. Então, a gente tem um trabalho, não apenas com a questão do autismo, mas para a inclusão, né? Sim. Eu acho que é um grande avanço, o autismo, né, o TEA ali, teve um grande avanço, né? Tem sido muito debatido, discutido e tal, e isso é muito bom. Mas a gente não pode esquecer as outras deficiências também, que necessitam tanto de apoio também. Então, a gente tem várias ações, tanto no curso, tanto na formação específica para esse segmento, quanto no prêmio de valorização e de reconhecimento. A gente normalmente abre assim, a hora de ouro ali da premiação para as pessoas com deficiências, para atletas. E isso é um momento assim, riquíssimo e que também esse ano aí a gente espera superar aí as nossas expectativas. Pô, bacana. Porque assim, eu particularmente, eu tenho, lá no meu projeto, eu tenho algumas crianças que são autistas, né? Tem bastante TDAH e eu tenho um cadeirante. Teve uma moça lá na igreja que falou assim, professor, com todo respeito ao senhor, como é que o cadeirante luta? Aí eu falei, então, ele trabalha da cintura para cima. Mas professor... Eu nunca vi, eu falei, então eu vou pedir a senhora para assistir a aula. E ela assistiu, ela viu, o garoto sensacional. E aí ela viu ele treinando, ela falou, nossa, essa coisa do jiu-jitsu é fantástico. Eu falei, o jiu-jitsu, a senhora não tem noção do que o jiu-jitsu faz. Então, assim, para uma senhora que não entende, né, que não conhece...
ela vê aquilo ali, um cadeirante treinando. Sim. Então, assim, para ela foi importante e é importante, entendeu? Então, eu acho que não só para ela, mas as pessoas em volta que vão chegando, vão vendo, né? Vão entendendo essa inclusão que é importante, como o jiu-jitsu é importante, não só o jiu-jitsu, mas outros esportes também, como é importante que não existe eu sou melhor do que aquele. Jiu-jitsu é todo mundo igual. Eu vi uma declaração uma vez que foi assim um divisor de águas para mim. Eu já estava já na pós, né? Eu já tinha experiência lá do IBDD, que eu trabalhava com o IBDD, que na época era Instituto Brasileiro, na época o portador de deficiência. Isso faz bastante tempo, porque hoje em dia você já não fala mais portador de deficiência, pessoa Sim. com deficiência. E na Helena Tipoff também, que é referência no Rio de Janeiro, na rede pública do Rio de Janeiro. E aí eu estava conversando com um professor, amigo meu, que também trabalha com alunos PCDs. E aí ele falou que foi para uma escola em que na escola era só aluno PCD, de educação física também. Aí ele chegou uma hora que ele meio que bateu uma crise nele, porque ele falou assim, cara, eu não estou fazendo nada aqui, porque ele pega aí arruma na cadeira, o outro, ele bota a bolinha na cadeira, aí vira, daqui a pouco ele segura o outro por aqui, aí daqui a pouco puxa, a bolinha cai, ele vai lá e bota no lugar de novo, aí volta aqui, não sei o que, chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu tô cansado, eu não estou fazendo nada, eu não estou conseguindo desenvolver o planejamento, o trabalho e tal, eu quero parar. Ele falou com o coordenador, cara, eu vou parar, não dá, não estou conseguindo, não é para mim e tal. Aí ele, vamos por quê? Ele, pô, fulano, o que eu faço com fulano? Eu boto a bolinha lá, a bolinha cai, eu pego, boto a bolinha no lugar, a bolinha cai, não sei o que lá. O que eu tô fazendo, cara? Tô me sentindo uma farsa. Aí ele falou assim, eu já vi. Falei, tu viu? E aí? Ele, você viu quando você botou a bolinha lá, o que ele fez? Derrubou a bolinha. Aí você pegou, né? Peguei. Aí você fez o quê? Botou no colo dele de novo. Não foi? Ele, foi. O que ele fez? Não sei, pô. Eu não vi, fui ver. Ele riu. Você conhece a história dele? Ele, não. Ele ficou não sei quantos anos dentro de casa, mas ele não tirava ele de casa. Vergonha, toda aquela história ali. E falta de informação, conhecimento, num canto, na cadeira. E ele ainda fica muito tempo. E, de repente, aquele ali foi o único sorriso que ele deu no dia inteiro. Caramba, olha isso. E só ele poder sair de casa, te encontrar pessoas, derrubar a bolinha no chão, você pegar, ele ri porque derrubou a bolinha, porque ele derruba de novo, aí ele está se mexendo, e ri, e derruba, e ri, é o que ele vai levar para a vida dele. Então, você acha mesmo que você não está fazendo nada por ele? Então, eu já dei aula assim, para diversos alunos com deficiência e às vezes você entra nessas crises, né? Fala, cara, será que eu estou realmente contribuindo de alguma forma para a vida dessa pessoa? E eu tinha uma mentalidade um pouco diferente quando eu era mais novo. Você é mais novo, você é meio sonhador, né? Eu quero mudar o mundo. Mas, na verdade, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo que a gente vive. Sim. Você muda aqui, principalmente com exemplo, não com palavra. Aqui é o lugar onde você está, a tua academia, a tua loja. E esses são os nossos mundos. Então, se você conseguir impactar na vida de pessoas ao longo do dia que você convive, você está mudando o mundo. E é isso, essa é a nossa missão. Com certeza. Você inicialmente quase falou, né? Mas aí agora é a deixa, né? Agora eu vou pedir você para falar do primeiro curso profissionalizante no país, né? De instrutor de artes marciais. Então, o curso é um sonho meu de muito tempo. E que eu procurei diversas instituições e não consegui colocar ele para frente. Até tinha conseguido em uma outra também, numa outra universidade. Só que, infelizmente, lá eu aprovei todo o projeto, fiz o inventário, convidei professores e, no final, roubaram o curso. Mas acontece. E a gente conseguiu agora levar para o UFRJ, maior e mais antiga universidade pública do país. Então eu torço que
tenho mais projetos assim. Esse que roubaram, o meu, Joãozinho, que isso seja multiplicado em todo o Rio, em todo o país, mas de forma responsável e com qualidade. E, acima de tudo, gratuito. Porque o professor já está com tanta dificuldade aí, de uma forma geral, para se mexer, vai botar mais custo ali pro cara. E tem como fazer, irmão, tem como fazer, sempre tem. Querendo, sempre vai ter jeito. E aí a gente conseguiu a aprovação lá. Eu não posso ainda divulgar as disciplinas, Sim. mas vai ser o ano letivo inteiro. Não é um cursinho de 2 meses, de 30, 40 horas, 20 horas, de um mês, uma semana, no final de semana. É um curso profissionalizante, entendeu? O primeiro do país. Que legal. Você vai aprender ali desde metodologia de aula, a questão da inclusão, posicionamento nas redes, marketing digital, introdução ali à anatomia e à fisiologia humana. Vamos falar de psicologia, também voltado para as artes marciais. Tem muita coisa boa, galera boa pra caramba. E a gente vai lançar no dia 13. Então, pessoal, live de lançamento dia 13 de março. Você não pode ficar de fora, você não pode perder. No Instagram do Cindy Lutas, tá? E lá a gente vai falar de tudo e a gente vai abrir o link lá para inscrição. A gente não vai abrir antes. O link de inscrição vai estar lá no live. Então, não perca. Dia 13, às 20 horas, no Instagram do Cindy Lutas. Quais são os planos para 2025 do Cindy Lutas? 2025... Já entra esse primeiro curso. Já começou. Já começou. Esse daí já vai ser um legado, assim, e um sonho de muito tempo, que a gente está entregando aí agora. Fechar a questão da regulamentação. Aprovar esses projetos de leis, os que faltaram ser aprovados em 2024, na legislatura de 2024. Continuar lutando pelo nosso segmento. Então, para as pessoas entenderem melhor, a gente está aqui para atuar em parceria com as federações, confederações, ligas, e os professores, os instrutores, os atletas. A gente não está aqui, vamos fiscalizar, tirar, não sei o quê, não. É melhorar o serviço, trabalho, oportunidade. Regularizar. Isso aí, passar pela regulamentação, profissionalização, por tudo isso. Então, o nosso sonho é esse. Que mais pessoas possam ter oportunidades, tanto profissionais, de forma eficiente, e principalmente o negócio que me toca muito são os projetos sociais, que a gente possa dar mais oportunidade aí pro nosso povo aí, para nossa galera nos projetos sociais. Show, com certeza. Eu vou tocar num assunto chato, que me chateou muito. E nós estávamos lá no sábado, né? Primeira etapa da CBJJO, né? Eu quero te perguntar sobre Deodoro, a questão de governo federal querer fechar, de todo esse problema que está ocorrendo, porque muita gente fala muita coisa. Claro que quem está um pouco a par do assunto, quem está mais dentro do assunto, né, sabe, e acredito que você hoje vai poder explicar melhor, porque também está a par do assunto, não só você, mas o Cindy Lutas. Então, lembra que eu te falei ali, aqui há por tempo atrás, que eu vejo, às vezes, a nossa comunidade pouco engajada? Sim. Irmão, sábado foi o último evento. Vamos pensar assim, num evento fúnebre. Sim. Foi um evento para a gente enterrar a Arena da Juventude. Ninguém estava falando disso, cara. Ninguém estava falando disso. Eu, na verdade, eu só soube quando eu fui embora no carro, um amigo mandou um zap para mim. Alemão, pô, vai fechar Deodoro. Eu falei, fechar? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Né? Não, vai fechar. Eu falei, que isso, cara? E aí eu já estava no trajeto onde eu tinha um outro compromisso.
Aquilo ficou na minha cabeça e eu não acreditei. Eu acabei ligando pro nosso amigo Alexandre PH, né? Que é um cara excepcional, já sentou aí nessa cadeira também. E ele falou, Alemão, é verdade. E aí, tipo assim, é impressionante, cara. Eu não consigo entender. E aí nós fomos pra lá, né? Correndo, ficamos lá o dia inteiro, gravando, colhendo depoimentos para entender melhor. Tanto é que a gente podia subir, inclusive, naquele dia mesmo, a gente teve a preocupação de não subir a informação, porque a gente precisava ter responsabilidade ali, colher exatamente as informações, os depoimentos, porque isso depois virou matéria realmente jornalística. E aí só depois, no dia seguinte, no final do dia, que a gente soltou. E aí, na ocasião também, falando ali, o Léo, inclusive, depois também filmou e soltou também, que teve um engajamento assim, incrível, isso ajudou muito. Só daí que o negócio começou a andar, começou a galera se envolver, começou a... Meu irmão, cadê o povo que sabia disso e não botou isso pra fora? Ou, de repente, também entidade que já sabia. Não sei, meu, não sei. Sei lá, não sei, eu acho que eu posso estar errado. Mas a gente começou a fazer o barulho, movimentar. Domingo já ligar, segunda-feira de manhã já ligar. Acionamos todos os veículos de comunicação que a gente tem acesso. Todos os veículos de imprensa, está prestes a sair a matéria também na TV. Ligamos para tudo quanto é deputado, para todo mundo. Falamos com o Ará falou lá com o secretário de esporte do município do Rio de Janeiro. Falamos com o deputado Pedro Paulo. Ele falou, estou indo para Brasília agora. Eu falei inclusive com o secretário aqui. Segunda-feira, meia-noite e pouco. Ele precisa disso, precisa daquilo, precisa disso. E aí ele está indo para Brasília. A gente, ele falou que ia atrás do Fufuca, né, do ministro, para tentar entender melhor o que estava acontecendo. E aí a gente foi cavando. E em que pé está? Existia um contrato lá. Sim. É um contrato, é um termo, né? Um ajuste lá de cooperação entre o Exército, porque aquela ali é a área federal do Exército, sim, com o Ministério do Esporte. E que não fala só apenas naquela arena. Tem a estande de tiro e tal, é um conjunto ali. Que eles repassavam X por mês para manutenção, de acordo com os nossos contatos, principalmente para água e luz. Correto. Tá? E aí parece que esse contrato terminou tem 5 meses, ele não foi renovado, e parece que o Exército foi ao Ministério do Esporte mostrar ali a renovação do contrato, um novo termo, um ajuste ali ao termo. Sim. E que não avançou. E aí a arena a gente vê que vem se deteriorando com o tempo, falta de manutenção, e que a gente tem que lutar também por qualidade ali no serviço prestado também. E o Exército falou, vamos fechar. E vai fechar para quê? Porque ali não é só para campeonato, principalmente para campeonato, para as artes marciais, mas tem eventos lá, eventos religiosos, tem um montão de coisa. Tem um montão de coisa. Vamos fechar isso tudo. Aí falou, virar o quê? Sei lá, virar depósito, vai fazer, ninguém sabe direito. Ou não vira nada, ficar lá jogado. Ou vai acabar, vai quebrar, e vão, sei lá, dar fim nisso, aí depois de não sei quanto tempo, vão mandar fazer tudo de novo, vai ter licitação. E aí, hoje, nós estamos esperando aí, eu até gravei, soltei isso lá no Sim de Lutas e no meu Instagram, que não é hoje, que não vai aparecer hoje, né? Então, que já foi no passado. Para vocês que estão vendo agora, já foi. Falando sobre isso, inteirando o pessoal. A gente está esperando agora uma posição do deputado Pedro Paulo, o que ele falou lá, né? Como é que foi lá com o ministro. E assim que a gente tiver informação, a gente vai comunicar. E, de repente, até antes de sair aqui no podcast, o pessoal vai saber aqui nas redes. Mas tudo quanto é imprensa foi notificado agora, o nosso segmento está mobilizado. A gente está indo atrás de deputados, de governador, de prefeito, de secretário de esporte, de presidente, seja lá, ministro. E tem que ser assim, irmão. Só vai andar se for assim. Então não é o L só. Não. São todos. Isso. Pessoal, todos. Prefeito, governador, ministro de esporte e o presidente. Todo mundo, até o L, o G, o J, todo mundo. Claro, todo mundo. Marcar todo mundo. Todos os parlamentares do Rio de Janeiro. Então, tem que ter pressão mesmo. Sim, pô. E torna a dizer,
nós não somos uma comunidade, nós somos uma nação. Então a gente precisa se movimentar. A gente precisa, tá aqui o presidente falando, a gente precisa marcar todos. A gente precisa se movimentar. A gente precisa mostrar a nossa força. Não é só em campeonato, na torcida ou propriamente no tatame. É fora dele também. É isso que a gente precisa fazer, pô. Isso serve de exemplo, né? Por quê? Aconteceu aqui, como aconteceu na regulamentação, mas não é a última luta nossa, não, e nem, não será a última luta. Então, a gente tem que entender como é que acontece, como é o processo, para continuar na luta, né? Sim, claro. A luta só acaba quando vai lá e terminou, levanta e tal, levanta o braço. Isso aí. Eu não posso aceitar uma raspagem, uma queda e ficar lá deitado. Isso tem que servir como lição. A luta e essa luta aí pela arena, que a gente, não, peraí, meu irmão, vamos mobilizar melhor, vamos organizar, vamos falar com todo mundo, vamos fazer barulho. E assim, com essa pressão, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso, tenho fé. E não só para isso, mas para muito mais coisa aí, entendeu? Com certeza. Uma coisa também, muita gente vem marcando e falando assim, mas, pô, o campeonato tava ruim, ou então não ligou o ar, ou não sei o quê. E aí, beleza. Mas, se perder aquilo, primeiro, a galera da Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, perde um grande lugar. 2, as federações, se tiver que alugar lugares mais caros, vai repassar esse valor. Vai dificultar. 3, a pessoa fala, mas as federações e isso, aquilo. Então, primeiro a gente luta por um negócio. Vamos lutar para manter, porque vai perder um espaço importante. A gente vai, se a gente não demarcar ali nosso espaço, colocar o pé, o território, a gente perde. E aí, junto com isso, junto com as entidades, junto com o nosso segmento, a gente vai para o segundo momento lutar por benfeitoria, melhoria, manutenção, e inclusive com as federações, conversar com as federações, por que não? Olha só, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque também, tem gente que fala assim, pô, mas é de graça, e a federação, não, a federação também paga ali um aluguel. Mas, pelo que eu entendi, o aluguel que as federações pagam para os eventos não é... Chega a cobrir. Não cobre o custo da arena, pelo que eu entendi. Né? A gente está aqui... Eu tenho alguns números já, mas eu não quero ser leviano e apontar uma coisa ou outra. Mas a gente tem alguns números aqui que a gente está estudando, até para debater a questão aí desse contrato. Sim, porque de repente, se ele não quer pagar, se ele não quer liberar o dinheiro que de repente está lá no contrato, com o próprio valor do aluguel, né, com os cálculos, acerta, o valor do aluguel por mês dá tanto, de tantos eventos, e dá para poder liberar então tanto. O negócio é liberar. Se não não liberar, isso é ruim. Porque, como você acabou de falar, com o próprio valor do aluguel não está dando para suprir todo o espaço, tudo que tem que se fazer lá, entendeu? Sim, é verdade. E a gente tem que entender, cara, a gente tem que aprofundar um pouco mais no debate, a gente tem que ir um pouco mais atrás de informação e, acima de tudo, cobrar. Inclusive, sim, de luta, você pode cobrar, não tem problema não, bate lá, bate. Isso aí, porque às vezes a gente precisa tomar um pedala também para estar atento. Então, se você, eu falo até olhando aqui para a câmera, se tiver alguma situação aí, em outro lugar, ou inclusive no Sim de Lutas, manda pra gente aí no inbox, só tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, vê aqui e tal. A gente tá aqui para isso. Com certeza. Essa agitação toda, Sim de Lutas, é tudo que, né, a sua agenda é uma agenda lotadíssima, é muito trabalho, muita coisa, mas seu passatempo. Meu passatempo hoje é ficar mais com minha família, né, que às vezes falta tempo. Então, qualquer coisa ali a ação que eu faço ali com a minha família já é um grande passatempo. Leitura, filme, principalmente. E o meu projeto agora estava me engordando muito, bati aí 100 quilos. Voltar a lutar aí até o meio do ano, se Deus quiser. E aí acaba sendo também o momento ali que eu boto para fora ali, extravase, momento de treino, né? Sem dúvida. Show de bola. De pano e sem pano? Começar a voltar pelo pano, né? Primeiro, onde eu me sinto mais confortável. Aí, tudo dando certo aí, a gente luta de kimono também. Então, aí, pessoal, abriu o jogo, hein? No meio do ano aí, vamos ver o professor Xavier nos campeonatos aí de pano, né? E
futuramente sem pano também. Show de bola isso. Quase, sei lá, 15 anos quase sem lutar, irmão. Eita, rapaz. Eu tava nesse período aí também. Aí o Ronaldo Lozada, que é um grande amigo meu, e ele, pô, irmão, volta a lutar, pô, não sei o que e tal. Eu vejo aí você no corner com os alunos que eu no corner dos meus alunos. É diferente. Eu me transformo. Eu até falo pra gente, é igual Avatar. Eu me conecto em vocês, eu tô lá dentro. E eu transpiro. Um grande amigo nosso, o Cabelinho, né? Árbitro, ele até brincou comigo, ele fala, o pano de cuscuz. Pô, alemão, tu tá igual um pano de cuscuz, pô. Eu fico suado mesmo e eu vivo, eu tô ali, eu fico ligado com eles. E aí nessa eu voltei a competir ano passado. E, cara, eu entrei pra lutar tranquilo. Outra vibe, né? Pô, e eu até gostei, falei, gostei, me animei, disputei alguns campeonatos. Cheguei agora no início do ano, fui ver o ranking e fiquei em terceiro lugar. Legal. Falei, rapaz, numa categoria que não é minha, porque eu também não tô nessa base aí de gordinho, né? Mas já tô fazendo os trabalhos com o doutor Gustavo, entendeu? E aí eu falei, pô, cara, gostei. E esse ano eu tô voltando também. Porque, pô, é bacana. Quando você ganha. Quando você ganha um prêmio, isso é. Ah, mas foi em terceiro. E daí? Terceiro no ranking do ano. Pô, eu falei, pô, tá pra bom o negócio. E aí eu vou levar um pouquinho mais sério, já tô fazendo já aquela dieta Gracie, né? E vou voltar esse ano aí com gás total nas competições aí. A saúde e a cabeça agradece, né? E pô, a gente precisa disso. Não, muito de gente virando fio aí, amigos nossos aí, meu irmão, passando por problemas sérios de saúde. Então, se você não parar, é pra se cuidar, meu irmão. E o que eu vi é o seguinte, tem que ter um objetivo. Se for só por treinar, acaba que às vezes, porra, tô cansado, muito trabalho, não vou. Então tem que ter um objetivo. Então esse é o objetivo. Sim, com certeza. Nós temos um quadro aqui que a gente chama de trocação. Eu te mando uma palavra que a gente fala que é um jab e você rebate com o jab daí, né? E respondendo. Família. Família é o alicerce, né? Porque sozinho seria muito difícil. Suportar aí tanta coisa e pressão. E é ali que o meu refúgio, que eu volto para casa e respiro e volto para caminhada, né? São quantos filhos? Tem 2. 2 filhos. Calhau com 20 e Maitê com 13. Pô, legal, um casal, né? Um casal. Bacana, bacana. O que chateia o professor Xavier? O que chateia o professor Xavier? O que te deixa chateado? Então, perder aluno pro tráfico, perder aluno pra vida, né, cara? Às vezes a vida é tão dura. E aí você vê, assim, meninos, assim, bons se perdendo, meninas talentosas largando por diversos fatores. E aí depois a vida vai ficando mais dura, cada vez mais dura. E você vai vendo isso, você vai acompanhando, às vezes isso dá uma tristeza, mas a gente tem que continuar na guerra. Com certeza, cara. Teu maior sonho? Meu maior sonho? Pra luta? Então, o maior sonho do Fabrício ou do professor Xavier? Que eu vou falar igual o Pelé. O Pelé fala na terceira pessoa. Então, pô, eu posso falar na terceira pessoa também. Então os dois, vamos lá. Do Fabrício minha família, né, cara? Tá bem com minha família. Conseguir ali prover não apenas a questão financeira, mas ao suporte de que ela precisa e que ela merece, e ser instrumento, né, de Deus aqui na Terra para tocar vidas. E do professor Xavier? Do professor Xavier é ver o nosso segmento regulamentado, profissionalizado, em tudo quanto é comunidade, oportunidade para tudo quanto é lado. E eu acredito demais nas artes marciais como mola propulsora para essa sociedade, para diversas questões
não apenas a questão socioeconômica, para diversas questões, e ver tudo isso funcionando. E, meu irmão, quando eu sair daqui, quando eu sair desse plano, ou então quando eu sair do Sindilutas, eu sei lá para onde, qualquer lugar, eu olhar para trás e falar assim, pô, cara, eu tenho uma contribuição ali. Isso para mim é muito gratificante. Para o professor Xavier vai ser muito gratificante. Bacana. É. Se hoje fosse a sua última palestra, o seu último treino, o seu último comando, o seu último prêmio, olha para aquela câmera ali e manda a sua mensagem. Então, último prêmio, então tá voltado muito para a questão das artes marciais. A gente está no mesmo barco, galera. A gente precisa estar junto. Separado, a gente não vai para lugar nenhum. Ou então a gente vai andar só 1 quilômetro. Juntos, nós somos gigantes. Mas a gente precisa estar unido para a gente conseguir alcançar coisas maiores ainda para o nosso segmento, que a gente merece. Então, que a gente possa estar mais unido. As artes marciais precisam se unir mais. Perfeito. Pessoal, infelizmente, nós temos que terminar nosso programa. É maravilhoso. Fabrício, é um prazer enorme, mais uma vez. Lhe agradeço. Me sinto honrado de poder estar aqui com você. Aprendi bastante, coisas que eu não sabia, né? Não só do Sindilutas, eu sabia algumas coisas, mas eu estou sabendo mais agora e acredito que o nosso público também. Fico lisonjeado por aprender um pouco mais também pelo lado profissional, o lado pessoal. Você é um cara que é um cara muito educado, é um cara gente boa, atende sempre as pessoas. E eu só desejo o melhor, tanto para você, tanto para o Sindilutas. Eu me sinto honrado de também estar ali dentro do Sindilutas, porque eu também sou um profissional de artes marciais. Obrigado pela sua mente pensativa e buscar esse projeto maravilhoso que é o Sindilutas, que hoje eu posso bater no peito e falar, eu tenho alguém que luta por mim. Então, eu só tenho a agradecer a você. E eu quero que você diga também, né, ao final das suas palavras, as suas redes sociais, o Sindilutas, para toda a galera aí poder ir lá falar contigo lá. Irmão, eu que agradeço aí, porque isso é a confiança, né? E a confiança não é fácil de você conquistar. Então, é uma oportunidade para mim também estar aqui contigo, a gente expandir um pouco essa ideia, porque a cada momento que a gente senta para conversar, a gente expande mais, todos nós. Então, a gente precisa ter mais momentos assim. Então, eu que te agradeço pela oportunidade e pelo trabalho que você está fazendo, que eu sei também que não é fácil. Manter essa estrutura aqui não é fácil. E aí, volta e meia, vem alguém cornetar, eu sei também. Mas lembra daquilo que eu te falei. Se você não, você só não está sendo cornetado se você não estiver fazendo algo suficientemente grande e relevante. Então, se é relevante, irmão, você vai ser cornetado. Então, se você está sendo cornetado, você está no caminho, provavelmente você está no caminho certo. Certo. Então, que você possa ter força aí para continuar sendo essa voz. Desejo para você crescimento, para todos aqui crescimento, e que isso aqui possa alcançar aí todo o Brasil e até fora do Brasil. Amém. E minhas redes, Professor Xavier, _ Sindilutas. Tem um site do Sindilutas também, sindilutas.com.br. E é isso. Vamos fazer das artes marciais juntos, unidos, do Brasil, realmente uma grande referência para o mundo em todos os sentidos. Esse é o meu sonho. Show. Pessoal, estamos terminando mais um programa. Quero agradecer a você que esteve aí esse tempo todo, dando a sua atenção a nós, e torno a pedir a você para seguir a gente nas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, acione o sininho da notificação, tá? Comente as nossas publicações, nossos vídeos, e vamos juntos, que sem vocês e sem os nossos patrocinadores, nós não somos nada. Obrigado. Os.